Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, tirei minha barba. Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o querido Gary, né? O antigo Galg 11. Mais um mês acompanhando este fundo e sem novidades na questão da DRE, né? Como a gente já vem falando há algum tempo sobre isso. Vamos lá. Mais um mês aí acompanhando, relatório agora de agosto, né? Eles sempre publicam no finalzinho do mês. É um problema, até acho que o Game 11 também, que eu faço comentário aqui, que eu faço análise, ainda não publicou o relatório. É muito ruim isso, né? Que você que analisa fundo imobiliário com base no relatório gerencial, você tem que esperar muito tempo para saber o que já aconteceu há 2 meses atrás. É muito ruim, mas é o que tem para hoje. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tô no final do relatório. Tava procurando o mês e eu não tava achando aqui, ó. Relatório de agosto. Vamos lá. O fundo teve só uma pequena variação do valor patrimonial em relação ao mês passado para esse. Isso aqui é muito fácil de vocês entenderem, né? Porque os imóveis são avaliados uma vez por ano, mas os instrumentos de caixa, fundo tem um pouco de CRI, e isso muda de valor patrimonial todos os meses, então tem umas pequenas oscilações. Isso responde muito àquela pergunta de quem fala, Eric, por que o valor patrimonial de um fundo de tijolo que era para ser, que é avaliado uma vez por ano, tem oscilação todos os meses, exatamente por causa da parte de papel que o fundo tem, tanto em CRI ou em instrumentos de caixa, e isso faz essas pequenas variações, mas nada que represente muito, né? Então o rendimento continua entre 8,7 centavos, 25 ativos, ainda nenhuma mudança. Preço da cota 9,16. Hoje, no momento que eu estou gravando, fechou a 9,03. Então, pequeno valor ainda. Então, ele está com um pequeno deságio. Isso aqui é importante. Lembre dessa questão do deságio, que eu vou falar um pouco para vocês daqui a pouco. Então, ele está um pouquinho menor. Aqui ele está com o P sobre VP hoje, em vez de estar 99, está 98. Pouca alteração, mas ainda com deságio. Pessoal, a parte de aqui, isso aqui é aquela parte que eles sempre colocam que já estava na hora já de tirarem, né? Porque eles têm mantido isso e falando sobre a atenção, inicia a leitura. Isso aqui é obviamente porque como o fundo ele vem aumentando consideravelmente o número de cotistas todos os meses, eles explicam como é que era o fundo antes, como que é o fundo depois, toda a questão da mudança do nome, do ticker do fundo, mudança da própria estrutura de imóveis que o fundo aplica. Antes era somente logística, agora virou um renda urbana, né, logística e varejo. Mudança de administrador, né, indo para o Daicoval. Então aqui toda a explicação para você que é cotista novo é importante ler, mas depois do mês que vem não adianta ler porque não vai mudar nada. Aqui a questão que eu falei para vocês da pequena alteração de patrimônio no fundo que acho que mudou 10 mil, muda pouca coisa. Aqui não tem nada de diferente. Bom, sobre comentários, essa parte de macro, né, não tem o que falar muito, porque a gente já está praticamente em outubro, isso aqui ainda é referente a agosto. O fundo apresenta valorização de 0,88, uma apreciação superior ao IFIX. Aqui, pessoal, que acho que é o grande ponto desse mês, que é o seguinte, ó, a carteira de imóveis do fundo permanece 100% adimplente, locada mediante contratos tipo, não, na verdade é essa daqui, estou confundindo. No mês de agosto o fundo teve apenas o reajuste da Maceió Antares, que teve seu aluguel corrigido na base caixa 3,9%, que representa, corrigido pelo IPCA, aí vocês vão ver que não altera nada a questão da DRE, é impressionante. Mas aqui, eu acho que esse é o ponto mais importante, porque é o seguinte, quando o fundo fez as compras lá em março, fez a emissão, né? Teve a mudança de nome, emissão, compra de vários imóveis lá no atacado, né? O grupo Maceió, o grupo Mateus, desculpa, várias compras, né? O grupo Pão de Açúcar também. E aí eles estão falando desde aquele momento que eles já tinham comprado lojas com a venda engatilhada de algumas. E eles estão falando aqui, ó, a gestora continua trabalhando de maneira extremamente ativa no processo de reciclagem do portfólio, analisando a abordagem de interessados em diversas ativas da carteira e ajustando essas demandas de modo a maximizar o lucro no fundo nas suas operações. E aí saiu. Até antes do relatório gerencial, eu não entendi o porquê que eles já não colocaram isso, se embora é uma interesse, na verdade, né? Que o fundo recebeu uma proposta de aquisição de um imóvel atualmente locado para o Grupo Pão de Açúcar, um daqueles que ele comprou em março, localizado lá em Princesa do Oeste, na cidade de Campinas, o GPA Campinas.
A gestora vai avaliar ainda os termos, então não tem nada definido, e informará os cotistas de maneira geral. Porém, eles já adiantaram alguns números, né? O imóvel tem 2.895 metros quadrados, considerando os custos de intermediação imobiliária, o valor apresentado na proposta equivale a 30 milhões a serem pagos à vista, representando um cap rate de 6,82. Guardem esse número que eu já vou falar sobre ele daqui a pouco. A expectativa é que tenha um lucro bruto de 6 milhões ou 0,48 por cota. Então vai ter esse imóvel, uma TIR extremamente alta, 26%, o que dá um equivalente a IPCA mais 21,24. Isso porque, pessoal, em função, inclusive, do curto prazo, né? Porque o imóvel foi adquirido em março e já está vendendo. Ele foi comprado a um cap rate de 8 e está sendo vendido a um cap rate de 6 e. Cadê? 6,82. E aí, pessoal, a gente tem que sempre se fazer a pergunta o que faz um comprador pagar um cap rate tão baixo desse? Lembrando, pessoal, que o cap rate nada mais é do que você pegar e dividir o valor do que o imóvel rende por ano pelo preço de aquisição. Quanto menor o cap rate, significa que porque o quanto ele está recebendo gera de renda não muda no ano. O que pode mudar é o valor tanto de compra para cima ou para baixo. Se você tem um cap rate baixo, significa que a parte de baixo da fração ela é maior, ou seja, ele está pagando um valor superior no imóvel. Para quem está vendendo, quanto menor o cap rate, melhor, porque ele está vendendo o imóvel num valor acima. E a gente vê que essa negociação, quando eu li esse fato relevante, me parece estranho. Por que esse comprador ele está comprando um imóvel por um cap rate bem menor do que inclusive o próprio fundo pagou, e se ele poderia simplesmente, não sei, comprar as cotas do fundo, né, entrar em participação no fundo no mesmo valor, no mercado secundário, ainda como eu falei para vocês, o fundo está sendo negociado em deságio, né? Então, às vezes, tem algumas negociações, pessoal, para a gente, cotista, não tem muita lógica, mas, pessoal, a gente tem que sair um pouco da nossa bolha de cotista e entrar mais no mercado real de compradores de imóvel, que pode ser que para o comprador essa negociação tenha feito todo sentido. Vocês têm que pensar o seguinte, é um imóvel que tem um contrato atípico para um grupo Pão de Açúcar, um contrato longo, então para ele, esse cap rate de 6,82 é excelente. Lembrando sempre, pessoal, e aqui é um ponto que eu até quero puxar para mim aqui, que eu discuti isso bastante com vocês na live com o TEP 11. Às vezes as pessoas se prendem muito ao cap rate como sendo o retorno do fundo, ou o retorno que o comprador ou vendedor vai ter. Mas na verdade, pessoal, o cap rate é uma avaliação de risco. Então, o que a gente entende de uma negociação dessa, agora olhando pela ótica do comprador? O comprador está comprando um imóvel bom, locado por uma empresa grande, por um tempo longo, um contrato atípico, então ele enxerga que o risco é muito pequeno para ele, e o próprio fundo também enxerga isso, então coloca o preço lá para cima. E aí está o ponto, o fundo comprou esses imóveis no atacado, basicamente, ele comprou vários imóveis e está vendendo, como se a gente diria, no varejo, né? Ele vendendo um por vez. Então existe essa diferença. Então, eu entendo que foi uma baita, se concretizado isso, vai ser uma baita negociação para o fundo. A gente não vê esse tipo de TIR nem em fundo de tijolo, nem em fundo de papel, quanto mais em fundo de tijolo, mas sempre lembrando que essa TIR ela está muito mais relacionada por causa do prazo, né? Por causa do curto prazo. Então, assim, é interessante se essa venda for concretizada, acho uma baita de uma venda, um baita ponto positivo para o Gari, né? E eu já venho falando isso há um bom tempo, né? A gestora vem transformando esse fundo, pivotaram, esse aqui é um exemplo clássico de uma pivotagem de gestão, e gostando bastante, é uma baita, obviamente que a gente sempre tem que ficar confiar desconfiando, né, porque de fato é um cap rate baixo, é uma negociação com risco muito baixo, no entendimento de ambos, né. Para o fundo, excelente, quanto menor o cap rate. Agora, por que o comprador pagando um valor tão mais alto assim, né, do que o próprio fundo pagou? Então, é um ponto a gente tem que ficar atento sempre mais para o fundo, e aqui eles colocam de fato essa questão de maximizar o lucro, e de fato isso eles estão maximizando mesmo.
E aqui também a questão que eu falei lá no início, né, o número de cotistas, né, imagina, eu acho que faz sentido, inclusive, até manter aquela primeira parte no relatório. Imagina, você tem 17 novos mil cotistas entrando no fundo, que não viram isso, que não acompanham aqui o canal, né, espero que tenha bastante cotista que acompanhe, então é importante até para todo cotista novo entrar e acho que eles estão com essa ideia aí. Olha só que interessante isso daqui, em números absolutos o fundo ficou apenas atrás do MXRF e do XPML em termos de acréscimo de cotistas, isso é muito legal. Bom, a performance do fundo, a gente vê ele pagou 88,7 centavos, tem o guidance, mantém o guidance de 88 a 85, ele está quase no limiar aqui, se sair essa venda provavelmente suba um pouquinho esse pagamento, sem alteração na questão de receitas, previsão de receita. E aqui, pessoal, é aquilo que eu acho que eu já desisti, já mandei e-mail, não tive, a gestão simplesmente ignorou, e aqui a gente continua na mesma, né? Imóveis de renda urbana, o próprio grupo Mateus sendo reajustado, não tem nenhuma alteração, e aí a gente vai ter que ver o seguinte, pessoal, porque mês que vem, olha só que interessante, mês que vem teremos o grande reajuste, né? Primeiro, ó, mostrando aqui agosto, que foi o Matheus Antares, agora setembro, que é o mês caixa setembro, teremos 27% da receita, que aí é um imóvel logístico aqui sendo alterado, sendo revisado, é o maior imóvel do fundo em termos de receita. Vamos ver como é que vai ser o impacto disso, se eles vão mostrar. Uma coisa é fato, eles mostram aqui que tem umas variações na parte de logística, mas na parte de renda urbana já tivemos reajustes aqui muito grandes, né, em termos de volume, né, vários em julho, junho, e nada de mudar a receita. Sinceramente, eu não consigo entender o que acontece, mas eu sinceramente já desisti disso, e isso é o que, na verdade, essa parte do demonstrativo de resultado, que embora isso aqui seja um demonstrativo gerencial, a gente não sabe, a gente não sabe, não isso é importante que vocês entendam. Essa parte aqui, diferentemente do informe mensal, a DRE, né, o demonstrativo de resultado do relatório gerencial, ela tem esse nome, embora tenha um nome contábil, ela não é um requisito obrigatório de fazer com regras contábeis. Até o próprio relatório gerencial não é obrigatório. Então, o fundo mostra do jeito que ele quiser. Então, ele pode ser que ele arredonde aqui, ele pode ser que ele... Sim, não sei. Eu não tenho muita explicação para poder explicar, trazer isso para vocês. Eu tentei vários meses tentar entender, mas difícil, não consigo, infelizmente. Acho que esse é o principal ponto que me deixa com o pé atrás no Gari, tá? Se eles não colocam lá, o que mais que eles não estão colocando? Isso me deixa um pouco com o pé atrás. E aqui, pessoal, os imóveis, a gente já falou sobre os reajustes, não tem nada de novo. Vamos ver se vai concretizar essa venda, né? Inclusive na parte da alavancagem do fundo, né, que eles colocam aqui, que o cronograma das quitações será iniciado a partir da definição das primeiras lojas a serem vendidas e pelos próximos cortes da Selic, que na verdade não teremos mais corte da Selic por enquanto, mas principalmente por causa dessa questão das vendas, né? Então vamos ver, saindo essa venda primeira, vamos ver se eles já atualizam essa questão do cronograma de disponibilidade de obrigações, né? Vamos ver se eles atualizam isso. Beleza? De resto tem aquela questão do Gari na fila do pão, que para mim é mais um... esse aqui eu já tiraria, para mim não faz o menor sentido você comparar Gari com KNRI, Gari com LZR, não faz o menor sentido esse tipo de comparação, então nem olhe isso aqui, nem olhe. Beleza, pessoal? Então era isso. Mais um mês aí acompanhando o Gari Galg, né, o antigo Galg. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.